repouso para o povo de Deus. Ainda resta uma possibilidade para a igreja poder entender qual é o seu chamado, o porquê que a igreja foi chamada para fazer parte, sabe, dessa célula que vai resgatar aquelas pessoas que estão perdidas, o porquê que Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Sabe, a igreja hoje do Senhor, ela não vive da forma que ela deveria viver. A igreja hoje, ela não consegue desfrutar, sabe, das insondáveis riquezas de Cristo, porque ela tem sido direcionada de uma forma tanto quanto diferente daquilo que a Bíblia diz que a igreja é e de como a igreja deveria se portar. Hoje as pessoas vivem atribuladas, tensas, nervosas, sem saber se aquilo que Deus começou vai ser concluído ou não. As pessoas, elas vivem, sabe, com medo de dar um passo além e de repente serem tragadas por Satanás. As pessoas, hoje, elas vivem correndo atrás de alguém que conheça um pouco de batalha espiritual para poder guerrear, sabe, contra Satanás, porque lá atrás nós aprendemos que se nós bobeássemos, Satanás iria vir, iria nos roubar das mãos de Deus. Mas nós vamos aprender nessa noite, vamos começar, sabe, e continuar alargando as nossas tendas a nível de conhecimento, para saber se isso realmente tem respaldo bíblico ou não. Se a palavra de Deus fala sobre isso ou não. Será que o crente, sabe, será que a igreja, ela pode ser tragada por Satanás? Vamos começar já desmistificando algo que tem sido falado durante muito tempo. Que Satanás, ele é o inimigo de Deus. Não é verdade? Que Satanás, ele é o inimigo de Deus. Então vamos começar esclarecendo isso, assim, com poucas palavras. Não vamos precisar usar de muitas filosofias, de vários livros, de muitos textos, de muitas coisas. Vamos esclarecer logo de uma vez por todas que Deus não tem inimigos. Deus não tem ninguém que possa ameaçá-lo. Satanás não pode ser o adversário de Deus, porque ele não pode oferecer nenhum risco a Deus. Ele não pode oferecer nenhuma resistência a Deus. Ele não pode se levantar e frustrar os planos de Deus, porque tudo quanto Deus quis, ele fez, e tudo quanto Deus quer, ele faz. Então não há ninguém, absolutamente ninguém, sobre a face da terra que possa ser, sabe, identificado como inimigo de Deus. Ninguém. Como adversário de Deus, ninguém. Deus, ele é soberano. Ele está acima de tudo e acima de todos, dos principados, das potestades, dos poderes, sabe, não há ninguém que possa sequer amedrontar ou ameaçar o agir e o querer de Deus. Então, a partir disso, nós vamos começar a entender a respeito das nossas vidas guardadas nas mãos de Deus. Será que há a possibilidade do diabo, sabe, roubar aquilo que Deus quis e vai realizar em nossas vidas? Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo de número 1, para nós já começarmos com chave de ouro a respeito daquilo que a Bíblia nos fala a respeito da soberania de Deus. No ministério Berea, Deus é o soberano. Não há nenhuma outra força, sabe, não há nenhum outro ser, não há ninguém que seja maior do que Deus. Deus é soberano. Filipenses capítulo de número 1, versículo 6, diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, no microfone, aquele que começou a boa obra em vós, por favor, alguém me ajude, há de completá-la
até o dia de Cristo Jesus. Olha o que a palavra de Deus está falando em alto e bom som, melhor do que o som que está saindo da minha boca agora. Estou plenamente certo, me ajude, meu pastor, obrigado. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, não há possibilidade, não há, sabe como, essa obra ser interrompida. Às vezes nós pensamos assim, caramba, e se eu parar? E se eu ficar estagnado e não continuar caminhando da forma que eu estava caminhando? A obra que Deus começou, Ele vai concluir em nossas vidas. A obra que Deus planejou para nós, ela vai ser concluída. Independentemente se as pessoas se levantam falando sobre maldição hereditária, independentemente se as pessoas se levantam falando que o diabo, sabe, ele vai te roubar, independentemente se as pessoas, sabe, quiserem mostrar para nós, às vezes as pessoas querem dizer para nós, sabe, que Deus não vai, que Ele não pode, que Satanás pode tirar vantagem de nossas vidas. Abra comigo em Gálatas, capítulo de número 3. Eu já vi até culto de quebra de maldição. Quem já foi em culto de quebra de maldição? Veja bem uma coisa. Culto de quebra de maldição. Espere, vem cá. Eu vou repreender todo o mal que está na sua vida. Gálatas, capítulo de número 3. Versículo de número 13, Gálatas 3, 13, que diz assim, você achou? Achou? Está na sua Bíblia? Gálatas capítulo de número 3, versículo 13, que diz assim, Cristo nos amarrou aonde? Cristo nos amarrou, Cristo nos resgatou. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Maldito todo aquele que for pendurado em madeira. A palavra de Deus diz assim, e se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que todas se fizeram novas. Então, se eu estou em Cristo, se eu o confessei como Senhor e o recebi como Salvador, se eu estou lavado e sou remido pelo sangue do Cordeiro, como pode o Filho de Deus estar com maldição? Porque Gálatas 3:13, vamos voltar lá, o vento está balançando a minha Bíblia. Gálatas 3:13 diz o seguinte, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por gentileza, você desliga esse ventilador para mim, por favor? Está bagunçando, meu amigo? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, irmãos, nós precisamos compreender, e nós cantamos durante muitos anos um hino muito antigo, muito lindo, que diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é o quê? Direito nosso. É nossa herança. Eu só não vou cantar para você, vão querer que eu grave CD, eu não vou gravar CD nenhum, não. Vamos parar por aqui, entendeu? Oi? Sabe, todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança, mas a igreja não tem tomado posse dessas heranças, a igreja não tem tomado posse dos seus direitos, a igreja não tem vivido da forma que ela deveria viver,
Porque, sabe, tem sido nos ensinados que sempre há uma maldição, sempre há um demônio, sempre há uma potestade querendo, sabe, nos derrubar, nos tirar das mãos de Deus. Como que se Deus não fosse o suficiente para nos manter, sabe, erguidos. Como que se Deus não fosse o suficiente para restaurar, para renovar, para começar tudo, sabe, que possivelmente possa ter desmoronado. Em hipótese alguma, de forma nenhuma, sabe, aquilo que Deus fez pode ser frustrado. Jamais, em período algum da história, ninguém conseguiu tirar. Abra comigo em João, vamos confirmar isso. Evangelho de João, capítulo de número 10. Vocês creem na palavra de Deus? Amém. Amém. Eu também creio na palavra de Deus. Sabe, nós precisamos crer na palavra de Deus. É a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É a palavra de Deus que nos dá o norte, a direção que nós devemos seguir. É a palavra de Deus que tem que ser, sabe, acatada e recebida. Não são as palavras que os homens tentam colocar, não são as filosofias, não são, sabe, essas regras, essas normas, esses conceitos que foram criados pelos homens, mas é a palavra de Deus que tem que ser recebida e guardada em nossos corações. João, capítulo de número 10, a partir do versículo 27, tem pessoas que não creem nisso, ainda falam assim, não, esse texto não está querendo dizer exatamente isso que ele está falando, sabe, como que se Deus não quisesse, se Deus quisesse falar alguma coisa, ele não falaria. João 10, a partir do versículo 27, ele diz assim, as minhas ovelhas. Quem é a ovelha do Senhor aí? Por favor, se garanta no seu lugar, porque se você é ovelha do Senhor, você vai entender aquilo que Deus está falando com você. Ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Versículo 28. Eu lhes dou uma vida temporária. Uma vida? Não é uma vida temporária. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode o que? Arrebatar. Veja o relacionamento pessoal que Deus tem conosco. Independente se seu nome é Joaquim, é José, se mora aqui, se não mora aqui, sabe, se seu nome é igual ao do outro. Interessante que uma vez eu fui no banco para abrir uma conta, salário, assim que eu entrei na firma que eu trabalho hoje, e eu cheguei lá e o gerente do banco falou assim, olha, você não vai poder abrir a conta porque tem uma restrição aqui, você comprou algo que você não pagou. Eu falei assim, mas como assim? Nunca tive conta nesse banco? Ele falou assim, não, ó, Daniel Pereira do Prado, não é o seu não? Eu falei, exatamente, meu nome. Mas deixa eu ver um negocinho aí. Aí eu olhei assim e falei, mas esse CPF aqui não é o meu. Ele não, eu falei, negativo, esse CPF não é o meu. Mas independente disso, o nosso relacionamento com Deus é tão pessoal que eu não preciso apresentar o meu CPF para poder dizer que eu não sou o outro Daniel. Eu não preciso, sabe, pegar a minha certidão de casamento e mostrar para ele que eu sou casado com a irmã Fátima, né, irmã? Que eu sou casado com ela. Eu não preciso dessas coisas. Ele me conhece, sabe, de forma extraordinariamente poderosa. Ele não precisa de um documento, de um número de um CPF, de um RG, para poder, sabe, fazer essa distinção entre eu e qualquer outra pessoa que tem um nome igualzinho meu, nome e sobrenome. Ele diz assim, eu conheço as minhas ovelhas. Jesus te conhece. Jesus sabe quem você é. Antes mesmo que nós tivéssemos nascido, Ele já nos conhecia. Abra comigo em Salmo 139, isso veio à
memória agora, eu gostaria de ler isso com você. Salmos capítulo 139. Isso é lindo, isso é fantástico, essa palavra que Deus, sabe, ministrou ao salmista. Salmos capítulo 139. Acharam aí Salmos capítulo de número 139? A palavra de Deus diz assim a partir do versículo 13. Vamos ler apenas o versículo 13 em diante. Tu me formaste no interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis. A minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Para você ter noção de que nós não somos, sabe, um número de CPF, não somos apenas um pontinho azul, sabe, no meio de um tapete cor de vinho, num tapete amarelo. Nós não precisamos, sabe, de uma tinta para nos identificar. Deus nos conheceu mesmo antes de nós estarmos formados no ventre de nossas mães. Deus sabia quem nós éramos muito antes, sabe, de ser ainda uma substância formada. Ele diz, ainda éramos a substância informe, não havia forma, e Deus já nos conhecia. João falou assim, eu conheço as minhas ovelhas, eu sei quem são os meus filhos, eu conheço cada um de vocês, vocês me conhecem e vocês me seguem. E ninguém é maior do que Deus, e ninguém pode arrebatar das mãos, sabe, de Jesus, aquilo que Ele conquistou através da sua morte, através do seu sangue, através da sua ressurreição. Ninguém pode desfazer o que Deus começou a fazer. Nós lemos em Filipenses 1, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em nós, vamos falar assim, em nós, há de completar até o dia de Cristo Jesus. Até o dia de Cristo Jesus. 1 de Coríntios, capítulo de número 6. Vamos lá, Coríntios, capítulo de número 6. Carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo de número 6. Todos acharam? Todos acharam, amém? Olha o que está no versículo 17. Você está lendo o que está escrito no Espírito, no capítulo 6, versículo 17? Vamos ler? Mas aquele que se une, quem? Esse Senhor aí é com S minúsculo ou é com S maiúsculo? Com S maiúsculo. Então esse Senhor aí não é o Senhor, sabe, que eu passo assim com ele, ô Senhor, bom dia, boa tarde, como vai? Estamos falando do Deus Altíssimo, pastor. Estamos falando do Eterno, do Criador dos céus e da terra. A palavra de Deus diz assim, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. É um espírito com Ele. É um espírito com Ele. Se eu, que sou um espírito com Deus, eu que sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, a igreja, nessa mesma circunstância, um espírito com Ele, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Vamos ser honestos,
sabe, com o que a Bíblia está nos falando, e vamos ser honestos conosco mesmo. Existe a possibilidade do diabo ser maior do que Deus e nos tirar das mãos dele? Será que tudo quanto nós lemos até agora não é verdadeiro? Será que até quando nós vamos ficar presos, sabe, ao antigo pacto e tentando criar, sabe, doutrinas infundadas para dizer que a igreja está debaixo de maldição, que os crentes estão debaixo de maldição, que nós estamos vivendo assim porque o diabo vai nos roubar, o diabo vai nos ceifar, o diabo tem crente passando pelo funil todos os dias. As pessoas não conseguem, sabe, identificar o que é disciplina de Deus. As pessoas atribuem a disciplina de Deus, pastor Amorim, sabe, à mão do diabo. O crente erra, o crente vacila, o crente, sabe, pega contra Deus, aí depois ele é disciplinado por Deus e fala assim: o diabo está me tentando, o diabo está furioso comigo. Não, meu irmão, tá não. Você está passando por uma disciplina de Deus, você está passando por uma correção de Deus, mas não é o diabo que está te tocando. Interessante que até quando nós pecamos contra Deus, o diabo não pode nos tocar. É Deus que nos disciplina. Ele nos disciplina porque Ele nos ama, porque nós pertencemos a Ele. Abra comigo em Hebreus, por favor, abra comigo em Hebreus, vamos ver isso. Até quando nós pecamos contra Deus, até quando nós falhamos contra Deus, Deus não permite que o diabo cilante as nossas vidas. É Ele quem nos corrige. É Ele, porque nós pertencemos a Ele. Nós somos dele. Hebreus 12. Hebreus 12. Acharam? Por favor, acharam? A partir do versículo de número 4, que fala assim: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filho discorre convosco. Filho meu, não menosprezeis a correção quando vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há a quem o Pai não corrige. Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Pastor, então eu consigo identificar se eu sou filho de Deus ou se eu não sou filho de Deus? Pastor, eu consigo identificar, sabe, se eu estou na mão do diabo ou se eu estou sendo disciplinado por Deus? Claro que consegue. Até isso Deus nos faz compreender. Até isso Deus nos faz entender. A gente pensa que quando a gente erra, é o diabo que está nos pisando. Sabe, o diabo não pode tocar em nós. O diabo não pode tocar em nós, porque a palavra de Deus em 1 de João, capítulo de número 5, versículo 18, diz o seguinte: aquele que é nascido de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Sabe por que o maligno não lhe toca? Porque se ele tocar em você, ele está tocando em Jesus Cristo. Porque aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Se o diabo tocar em você, ele tocou na igreja. Ele não pode tocar na igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Nós somos essa igreja. Nós somos esse corpo. Nós somos, sabe, essa igreja triunfante. Nós somos essa igreja gloriosa. E o diabo não pode prevalecer. Então, quando nós pecamos, é Deus quem nos corrige. Não é o diabo que nos pisa. Não é o diabo que nos afronta. Não é o diabo que faz, sabe, chacota